Já que a gente ouviu um advogado agora, a gente vai ouvir um defensor público, doutor Luciel Xavier, não é isso? Acertei. Porque eu errei o nome do colega, imagine. Aí eu fico com medo de errar. Por favor, pode vir. Jogue duro. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Primeiro, agradecer a Carlos Clóvis pelo convite, de estar participando desse simpósio, do sistema prisional. Antes até de ingressar aqui, me foi feita a pergunta qual a importância desse congresso. E diria que a importância está muito relacionada ao tema que vou tratar aqui com vocês, que é a DPF 347 e o Pena Justa. Então tem tudo a ver com o Congresso, porque isso está, de fato, relacionado ao nosso sistema prisional. Portanto, eu gostaria de começar a rememorar vocês, vejo que aqui tem muitos estudantes, e, obviamente, quando o partido, o PSOL, ingressou com a DPF 347 para reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, vocês não estavam, se aqui a maioria são estudantes, não estavam nem na faculdade, E isso aconteceu em 2015, e esse julgamento ainda está produzindo seus efeitos, porque o mérito foi julgado em 2023. Mas eu vou aqui começar a tratar disso, certo? O Partido PSOL deu entrada nessa DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a crise sistêmica das prisões brasileiras a partir de um conceito dado pelo Tribunal Constitucional da Colômbia, que é o estado de coisas inconstitucional. Então, a partir deste conceito, o Supremo declarou que o sistema carcerário brasileiro, devido a massiva violação de direitos fundamentais, se encontrava no estado inconstitucional de coisas. E os fundamentos que levaram o Supremo a reconhecer esse estado foram os seguintes, e é importante que vocês saibam. Primeiro, a competência do Supremo em zelar pelos direitos fundamentais. E aí é que está a importância do julgamento. É você entender, possivelmente vocês já ouviram aqui falar, que o judiciário, em sua porção, vamos dizer assim, progressista, ela atua de forma contramajoritária, contra os interesses, muitas vezes, da maioria. E foi isso que aconteceu. O Supremo detectou, a partir desta provocação do PSOL, de que direitos fundamentais dos reeducandos ou daqueles que estavam dentro do sistema prisional estavam sendo desrespeitados, dentro do tratamento de condutas degradantes, dentro do contexto de não ter uma divisão de sexo, grau de periculosidade, natureza do crime, todas essas são violações dentro do sistema prisional que diz respeito a direitos fundamentais, que vêm sendo reiteradamente violados e, por óbvio, o Estado não dá conta disso, porque todos nós sabemos aqui, sem precisar nem mesmo ingressar no sistema prisional, que nós vivemos uma cultura de descalabro dentro das pessoas que ali estão para cumprir pena.
Porque eu estava conversando ali com o doutor Edmundo, que é promotor de justiça, assim a semelhança como acontece no contexto da prática criminal que graça a nossa sociedade e que nós temos um Estado que tem um lado que deve assegurar a segurança pública com respeito a direitos humanos, da mesma forma isso acontece no contexto do sistema prisional. Você tem de um lado a questão das pessoas cumprirem a pena, mas cumprirem a pena com dignidade, de acordo com os preceitos constitucionais e as leis correspondentes que tratam do tema. Então, esse foi um dos fundamentos que fizeram o Supremo Tribunal Federal declarar o estado de coisas inconstitucional. E aí é que entra a porção interessante. Eu não vi a palestra aqui da colega, mas me parece que ela estava falando de facções. Então, veja que o Supremo utilizou um fundamento de atuação contra-majoritária, mas também usou um argumento de posição majoritária. Qual seria esse? Risco à segurança pública. Por quê? Porque as pessoas que ingressam no sistema prisional, muitas vezes, de forma inadequada ou indevida, porque não se fazem um filtro, e aqui nós estaríamos dizendo de pessoas que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça, que não têm antecedentes e são merecedoras, inclusive, de concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, ingressam ao sistema e automaticamente são capturadas por quem? Pelo crime organizado, pelas organizações criminosas. Então, o Supremo também, por conta disso, de que o judiciário muitas vezes não faz a avaliação adequada e coloca pessoas que não deveriam estar no sistema e que vão fortalecer as organizações criminosas. Uma outra situação que fez o Supremo intervir nesta questão para declarar o estado, eu gosto de repetir, o estado de coisas inconstitucional, foi a defesa daquela população ali vulnerável. Porque todos nós sabemos qual é o perfil das pessoas que estão ali no sistema prisional. Pessoas majoritariamente pobres, pretas e periféricas, que estão ali de maneira estigmatizada e sem uma representação política. Porque quando a gente está falando aqui de sistema prisional e das mazelas que ali estão, a gente tem que entender que nós estamos dentro de uma prestação de serviço do Estado, certo? E de uma política pública que ele não dá atenção. Aliás, o sistema criminal, de um modo geral, é isso, né? As coisas não funcionam de maneira adequada, né? Então, as pessoas que ali estão, não tem quem fale por eles. No significado de dizer o seguinte, quando a gente vai discutir determinada política pública, determinados atores da sociedade levam isso de discussão para a arena política. É na arena política que a gente vai se discutir moradia, saúde, segurança pública. Mas essas pessoas que estão neste contexto, elas estão à margem da sociedade. Então, diante desse contexto de 3 fundamentos de ordem constitucional, o Supremo entendeu por bem de declarar esse estado de coisas inconstitucional. Esse foi o primeiro passo. E aqui eu tenho que dizer que isso aconteceu em 2023, para uma ação que foi ajuizada em 2015, certo? Que à época, fazendo um link aqui para vocês terem ideia, e isso tem a ver com política pública, foi a partir da decisão da medida cautelar em 2015, salvo engano, em setembro, foi que o CNJ, no final daquele ano, em dezembro, editou a resolução que trata das audiências de custódia.
porque uma das finalidades, um dos pedidos do partido político foi que todo preso, toda pessoa que fosse presa, fosse encaminhada ao juiz para avaliar a sua prisão e se ele sofreu tortura ou maus-tratos decorrente da custódia do Estado. Então veja que nós temos 10 anos, esse ano faz 10 anos, da implantação das audiências de custódia no Brasil, que é uma obrigação decorrente do Brasil ser signatário de uma convenção internacional. Então, muitas vezes a gente ouve, só fazendo aqui esse link, de que é contra as audiências de custódia, a audiência de custódia tem que acabar. A audiência de custódia não tem como acabar, porque isso é um compromisso internacional assumido pelo Brasil, e a Convenção Americana, ela tem caráter supralegal. Ela está acima das leis e só abaixo da Constituição. Certo? E aí, o Supremo, ao declarar o estado de coisas inconstitucional, o fez a partir de 3 eixos. E esses eixos, inclusive, ele meio que aderiu aos termos da inicial da DPF. Quais seriam esses? Que foram detectados dentro do sistema carcerário: superlotação e precariedade das unidades prisionais, entrada indevida e desproporcional de presos. E aqui vai aquela questão que eu acabei de falar. Quando o Supremo deu lá aquela liminar e sinalizou para que fosse absorvida dentro do ordenamento jurídico as audiências de custódia, o Supremo ali sinalizou para os juízes o seguinte: juízes, procurem sempre fixar medidas alternativas à prisão para vocês ainda não afogarem ainda mais o sistema. E aqui tem uma situação importante, avançando até um pouco dentro dos eixos do plano pena justa, que seria o seguinte, que os juízes precisam ter essa compreensão. A gente, dentro do sistema prisional, nós temos que mudar, do sistema criminal de um modo geral, mudar a mentalidade. Então, a semelhança do que acontece na saúde em relação à regulação, devemos ter também no sistema prisional a regulação de vagas. E nós devemos ter essa informação para aqueles atores que militam na área, ter conhecimento quais unidades têm vaga, para o juiz avaliar se aquela pessoa, e eu sou defensor público da área criminal há 18 anos, lido muito com isso, e digo a vocês que isso me choca, porque eu vejo muitas prisões ainda de pessoas e conversão de prisão preventiva de pessoas que são presas por furtar em supermercados, em que quando você avalia o histórico dessas pessoas, são pessoas que furtaram, seja por questão do vício das drogas, seja por questões de caráter alimentar, mas todas elas estão linkadas e vinculadas à questão da vulnerabilidade social. Aí é que a gente entra no contexto da decisão do Supremo. A decisão do Supremo é paradigmática e convida a sociedade para entender que nós não podemos ser fomentadores, vamos dizer assim, da desgraça do sistema prisional. Porque se nós sabemos que lá já está tomado por facções criminosas, como é que a gente vai pegar aquela pessoa que já está em condição de extrema vulnerabilidade, que o Estado não fornece absolutamente nada, e é o que a gente estava conversando ali, joga dentro do sistema, quem está lá e vai utilizar como soldado, acolhe, bota debaixo do braço, e aí nós estamos alimentando de forma perversa, e nós aqui, considerados sociedade de bem, vamos sofrer e pagar por isso, né? Porque as coisas é causa e consequência. Infelizmente, o sistema de justiça ainda não consegue enxergar a problemática do sistema dessa forma. Não existe, a própria colega aqui falou, respostas simples para problemas complexos.
mas a gente pode passar a adotar medidas que minorem essa situação. Como estava aqui a colega aqui preocupada com o avanço das facções. Nós temos medidas para tentar atenuar isso. Obviamente, basta vontade e política pública. Então, essa votação, esse julgamento no Supremo é um chamado para o sistema de justiça para compreender de que a gente precisa olhar para o sistema criminal. E uma outra questão que o Supremo também colocou como eixo no estado de declaração, estado de coisa inconstitucional, foi a permanência irregular do preso. Todos vocês aqui sabem que muitas vezes eles cumprem pena além do título condenatório, do que está expresso no título condenatório, bem como existem situações, seja por falta de vaga, em que há incompatibilidade do regime prisional com o cumprimento de pena. É muito comum e corriqueiro que aconteça de uma pessoa ser condenada no regime semiaberto, continuar numa situação de uma cadeia pública como preso provisório, atrasando o cumprimento da pena e ficando preso como se estivesse no regime fechado. Finalizada essa parte da declaração, e aí é que é importante, eu convido vocês a estudarem isso, porque, inclusive, já tramita no Senado um projeto de lei para tratar de processo estrutural, porque esse julgamento aqui do Supremo, o Supremo não disse apenas vou declarar o estado de coisa inconstitucional e entrego ao Estado e o Estado que faça o que está ali escrito. O Supremo simplesmente instaurou uma demanda estrutural para a resolução do problema. É aí que entra o plano pena justa. Já fui ali intimado para dizer que tenho 10 minutos. Vou correr aqui agora também. Então, dentro desse julgamento da DPF, nós tivemos a fase declaratória, que era o Estado, a declaração de Estado inconstitucional, e nós estamos agora numa fase executiva dialogada. O que foi que o Supremo fez? O Supremo, ao declarar inconstitucional, disse à União e aos Estados: agora nós temos que atenuar e mitigar os problemas da execução penal. Vou dar um prazo para você, União, elaborar um plano nacional para que seja implementado dentro do sistema carcerário nacional. Por quê? Aí entra o contexto da política pública. O judiciário não é o responsável pela política pública. O responsável pela política pública é o executivo. O judiciário não pode fazer às vezes. Então, qual foi o do Supremo? Entrego a você essa oportunidade, você vai montar um plano de acordo, inclusive, com as suas possibilidades orçamentárias, então tem que ser um plano factível para cumprir, para a gente avançar e sair dessa situação. E assim foi feito, e nasceu o plano pena justa, gestado dentro do contexto dessa DPF, certo? E nesse plano pena justa, foi dividido em 4 eixos, certo? Esses eixos são os seguintes: controle da entrada e das vagas do sistema prisional, qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura do sistema prisional. O eixo 3, processo de saída da prisão e reintegração social, que é a questão do egresso, né? E o 4º, que aí foi um complemento aos mesmos fundamentos, ao complemento, porque os outros estão todos linkados aos fundamentos que motivaram a intervenção do Supremo. Mas esse 4º foi um para dizer o seguinte: políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional. Então, para além de adotar essas medidas, nós também teremos que adotar outras para que o sistema não regrida. Nós avancemos e não haja a regressão. É por isso que houve esse 4º tema. Então, quais foram os principais problemas detectados no eixo 1 do controle de vagas? O
superlotação carcerária e uso excessivo de privação de liberdade. Foi daí que motivou a criação das audiências de custódia lá atrás, determinação para que os juízes ampliem medidas diversas da prisão, penas alternativas, monitoração eletrônica e justiça restaurativa. E aí, dentro do contexto da colega que falou que a Defensoria Pública não tem braço para atender tudo, de fato, a Bahia é um estado continental. E assim como o sistema carcerário tem a sua política pública, acesso à justiça integral e gratuita em modelo público se dá com a Defensoria Pública. E assim como em outras situações, o Estado não cumpre com o seu papel, está também deixando de cumprir com o seu papel em relação à Defensoria Pública, certo? Só que, no sistema prisional, nós temos defensores públicos em todas as unidades prisionais do Estado da Bahia, tá certo? Então, veja que no plano pena justa, um dos objetivos para mitigar os problemas é termos defensoria pública em quantidade condizente para cuidar de todos os problemas daqueles reeducandos que se encontram inseridos no sistema prisional. Dentro do eixo 2, que diz muito respeito, inclusive, ao nosso colega aqui, que é policial penal, não é isso? Foi detectado uma série de problemas. Um desses foi inadequação da arquitetura prisional, baixa oferta, aliás, não é esse que diz respeito ao colega, não. Baixa oferta e má qualidade dos serviços prestados nas prisões. E as ações mitigadoras passam por ampliar e qualificar o serviço nutricional, ampliação da oferta de renda, trabalho e educação e remissão de pena para os reeducandos, expansão de práticas educacionais e esportivas, criação de política de atenção de política de saúde nos presídios. Todas essas são ações mitigadoras dentro do plano pena justa. No eixo 3, aí sim, que diz respeito ao processo de saída e reintegração do preso, do egresso, foram detectadas uma ausência de fato de estratégia de reintegração social. Doutor Edmundo, que vai me suceder aí, certamente é uma sumidade para tratar disso e dizer da falência do Estado no cuidado e atenção ao egresso. Já não tem atenção para quem está dentro, imagine para quem está saindo. Né, doutor Edmundo? Talvez seja assim um graças a Deus que está saindo e pegando o seu caminho. E a desvalorização dos servidores penais está dentro dos problemas detectados do pena justa. E aqui é importante a gente fazer uma menção, já que eu vi que o simpósio tem muita gente aqui do sistema prisional atuando, o quanto é importante, e o doutor Edmundo sabe disso, é o ponto de partida para a gente melhorar o sistema prisional, o plano pena justa. E vou dizer no final por quê. É a oportunidade ímpar que nós estamos tendo, é a janela de oportunidade para mudar esse estado de coisas inconstitucional que nós vivemos. E o eixo 4, caminhando para o final, é a política de não repetição desse estado. E é por isso que nós temos que se preocupar, diante desse contexto, de cumprir, e a gente vê isso na prática, precedentes dos tribunais superiores, resoluções do CNJ dentro do próprio sistema. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos conhecimento, doutor Edmundo, não sei se você sabe, essa resolução é antiga, que é a 417 de 2021, que foi alterada pela 474, que determina que aqueles que estavam em liberdade, transitou em julgado a condenação no regime aberto e semiaberto, não deve ser expedido o mandado de prisão. E, infelizmente, isso continua acontecendo, isso é uma realidade que eu vivenciei já,
mas chegou lá para a gente, inclusive, isso foi intimado todas as defensorias públicas e todos os tribunais do país, porque a Defensoria Pública do Ceará, diante de uma realidade por eles vivida lá, entraram com pedido de providências e o CNJ acolheu o pedido das defensorias, mandando intimar todos os tribunais do país para que, se tivesse expedido mandado de prisão nessas condições da resolução, determinasse a expedição de contramandados. E daqueles que foram presos em decorrência disso, fosse expedido alvará de soltura, determinado, se não existisse ainda, a expedição da guia de recolhimento para instauração da execução penal. E a orientação hoje do CNJ é que, se transitou em julgado, manda-se para... Já estou acabando, minha amiga. Manda-se a guia de execução para a execução penal, e aí as varas de execução penal vão proceder com a intimação e com as consequências posteriores disso. Porque o que vinha acontecendo era os juízes de conhecimento, após finalizarem, inclusive com a sua função jurisdicional, determinando que se expedisse mandado de prisão para essas pessoas que se encontravam em gozo de liberdade, mas cujos processos transitavam em julgado no regime semiaberto de uma forma geral. Então, caminhando para a finalização, eu queria trazer exatamente uma frase do ministro Barroso, que ele diz o seguinte, que a homologação do pena justa é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, certo? E se a gente parar para observar, eu vi ali muito o doutor Edmundo falando de processo estrutural, se a gente entender que o Supremo atuou de forma, ainda que demorada, de forma irrepreensível, eu diria dessa forma, porque ele transferiu no plano federal e agora vai descer no plano estadual para que você, Estado, diga, eu tenho condições de fazer isso e aquilo, dentro dos 4 eixos que estão ali disciplinados, dizendo a você que tem o dinheiro, o recurso orçamentário para cumprir aquelas demandas, eu acho que a gente tem a oportunidade de sair disso. E por que eu estou falando isso? Porque o plano estadual, assim como o federal, vai ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. E a fiscalização será também do Supremo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito propício para a gente avançar. Vamos mudar todo o contexto? Não. Mas eu acho que nós temos hoje uma amarração da política pública no sistema carcerário nacional que, para mim, será, de fato, o ponto de modificação. Então, é de fundamental importância que todos os poderes constituídos e os órgãos levem em consideração essa questão, porque eu acho que vai ser um compromisso que o Estado vai ter que fazer perante o Supremo Tribunal Federal e cuja fiscalização também ficará a cargo da Corte Constitucional. E, detalhe também importante, esse prazo, além do prazo de 6 meses para que o Estado da Bahia apresente o plano que termina em agosto, esse plano é para ser executado nos anos de 2025, 2026 e 2027. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e agradecendo a paciência de vocês.